Quem esteve na ceia aqui pela manhã? Levanta a mão. Isso é fominha mesmo, hein? Não tem que fazer, não? Foi muito legal a ceia. Foi uma bênção a ceia. Hoje pela manhã, o Fabiano trouxe uma palavra para nós, o Fabianinho. E foi gostoso cear com os irmãos. Bem? E eu tenho certeza que essa noite o Senhor também quer falar conosco, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Quem falou isso? Quem disse isso? Jesus, né? Então ele não está numa igreja boa, porque não existe igreja boa, existe a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é onde estiver 2 ou 3 reunidos. Então, se você pegar sua esposa em casa, dar as mãos para sua esposa. Teve um casal que me deu um testemunho agora antes do culto, muito legal. Eles não puderam estar na ceia. E eles em casa, a esposa deu a ideia para eles. Pegaram 2 copinhos, colocaram o suco, o pão. Eles não puderam estar aqui, eles ceiaram em casa. E o relato deles foi que Jesus veio lá com eles. Eles sentiram a presença de Deus lá, na casa deles. Porque onde tiver 2 ou 3. Amém, queridos? Então é muito importante entender isso. Que Jesus não está, e também Jesus não está onde tem pessoas boas. O médico, ele serve para os doentes, os enfermos, né? Se você está aqui e você não tem nenhuma falha, você é perfeito, eu quero te dar um conselho: bate a asa, querubim, e vai, porque você não é gente, então você é querubim, você é serafim, você é um anjo. Mas se você não é querubim, você não é serafim, você é gente, então bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho são as boas notícias de que nós estávamos perdidos e fomos achados. Essa é a notícia boa para mim e para você, né? Uma pessoa falou para mim: eu não gosto da igreja, porque a igreja tem um monte de gente lá, um monte de defeito, tem mentiroso, tem hipócrita, tem fariseu, tem um monte de gente lá que está na igreja cheio de coisa. Bom, é a mesma coisa você dizer: olha, eu não vou na academia porque lá tem cheio de gordinho. Para que serve a academia? É para malhar, é para alinhar. Para que serve a igreja? É para alinhar, é para buscar Deus, é para quem bate no peito e fala: eu sou ruim mesmo. Obrigado pelo amém. Tão empolgado de vocês, né? Quem é ruim aqui, diga amém. Tem uns que levantaram até a mão, nem mandei levantar a mão. É para ver que é ruim mesmo, né? Tipo assim, eu sou ruim, né? Mas é verdade, né? Eu brinco com isso. Eu digo que uma das canções que Deus cantaria pra gente se Ele viesse aqui é aquela: você não vale nada, mas eu gosto de você. Por quê? O povo de Deus no deserto, observa, se você já leu a Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo. O povo era liberto da escravidão, certo? Deus libertava com mão forte, libertava milagrosamente. O povo, aleluia, Deus libertou. 20 anos depois começava a adorar outro Deus. Aí Deus entregava eles na mão do inimigo. Aí ele chorava, tá, vem cá, libertava ele. E aí ele chegava aqui livre e começava a adorar outro Deus. Deus entregava na mão do inimigo. Ele dizia: desculpa, gente. Aí vinha pra cá. Gente, umas 20 vezes na Bíblia o povo era liberto por Deus e voltava a adorar outros deuses. Lendo a Bíblia dá raiva deles. Dava um bando de teimoso, mula. Deus não fez. Alguém se identifica com isso? Alguém se identifica? A gente esquece o que Deus fez. Não esquece ou não esquece? Quantos aqui já tiveram assim uma provisão, uma intervenção de Deus na área financeira? Levanta a mão. Levanta a mão, quem já teve, já experimentou isso, levanta a mão. E por que você fica preocupado quando a situação aperta de novo? Porque você esqueceu. Deus mentiu? Deus mudou? Então o que você está assim?
Quantos aqui já tiveram uma cura física, um milagre na área da saúde? Levanta a mão, sério, eu quero só fazer assim. E aí a enfermidade aparece do seu lado e você, vamos para a Unimed. Nada contra a Unimed, irmão. Mas hoje em dia a Unimed substituiu Deus. Sabe por que eu acho que na África acontece muito milagre? Eu conheci uma mulher chamada Heidi Baker. Essa mulher é uma missionária na África. E ela já ressuscitou mais de 400 pessoas. Eu estou falando, ressuscitou, estava morto. 2 dias morto. E ela ora assim, ela fica 5, 6, 7, 12 horas orando. Tipo assim, ou ressuscita ou ressuscita. Não tem opção, o morto não tem opção. Morto não tem opção. E ela, mais de 400 pessoas ressuscitaram. Mas ela ora por todo morto que morre. Lógico, né? Morto que morre, né? Morto vivo não dá. Então, todo que morre, ela ora. Não importa. Ela ora. Ela já orou por quantos? Sei lá, 1 milhão de mortos. Quantos? Na África, quantos morrem? Mas ela já viu milagres acontecer. E os milagres acontecem constantemente porque ela não tem Unimed. A gente não corre para o plano de saúde. Quando a casa cai, só tem um lugar para eles olhar. Eles só olham para o céu. Mas nós, quando aperta, nós temos um amigo gerente no banco. Não faz cara desentendido, você entendeu? Quando aperta, a gente não tem mais o hábito de orar. A gente tem um remedinho pronto lá na caixinha de armário, na caixinha de remédios. A gente perdeu o hábito de orar para ver Deus fazer. E hoje em dia está fácil. O evangelho está sendo pregado aí a rodo. É lógico que tem um evangelho mais ou menos sendo pregado por aí. É lógico que tem umas teologias que não são de Deus. É lógico que tem. Mas o nome de Jesus está por aí. A gente liga a rádio, qualquer coisa tem pregação. E a gente tem tanta coisa, mas a gente está tão longe de Deus. Nunca a igreja de Jesus ficou tão longe de Deus. Eu acredito que nós precisamos, como disse o Renan um dia aqui pregando para nós, precisamos voltar para a fonte, como foi lembrado hoje aqui de manhã. Se o rio está poluído, volta para a fonte. Na fonte ainda não está poluído. Se você pegar o rio Criciúma, se você pular hoje no rio Criciúma, você não sai do outro lado. Fica lá, metade fica. Tanta poluição e sujeira que tem. Mas se você ir lá na fonte do rio Criciúma, onde ele nasce, lá no morro, a água dá para beber. Eu vou dizer, se os homens poluíram o rio de Deus, a fonte que é Jesus ainda está pura. O evangelho ainda é o mesmo. Jesus ainda prefere a manjedoura. Jesus ainda senta com a prostituta. Jesus ainda cura o leproso. Jesus não tem problema com pecadores, ele tem problema com fariseus. Dá uma glória a Deus, irmão. Ele não mudou. Que bom que ele não mudou. Que bom que ele não mudou. Essa noite, o tema da mensagem dessa noite, eu queria falar sobre no princípio Deus. No princípio Deus. Abre em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse você vai achar rápido. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Todos acharam, né? Diga glória a Deus. Amém. Eu quero só uma parte ali. No princípio Deus criou os céus e a terra. Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez eu coloco nas tuas mãos os meus 5 pães e 2 peixes. Se eu for distribuir, só alguns comem aqui. Mas se o Senhor pegar na mão, todos nós nos alimentamos. Por isso, Espírito Santo, eu acredito na tua ação. Eu acredito que o Senhor pode atuar aqui no nosso meio. E enquanto eu estiver pregando, eu queria que o Senhor curasse pessoas fisicamente aqui. Enquanto eu estiver ministrando, a tua unção possa trazer libertação aqui no nosso meio. Espírito Santo, tem pessoas que estão aqui famintas de Deus, com fome da palavra, que o Senhor possa de alguma maneira alimentá-los. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Me dá a tua atenção de presente. Assim como uma construção,
Se nós começarmos a construção alinhados, essa construção vai chegar num propósito sem prejuízo ou deformação, né? Quem trabalha com construção ou já viu uma construção, você sabe que se você começar a fundação, o fundamento de forma errada, tirar o esquadro da forma errada, você vai começar essa obra até mais ou menos, e você não vai nem descobrir talvez no começo que é um erro. Você vai levantar as paredes e não vai descobrir, mas quando esse edifício ficar pronto, você vai dizer: ai, fiz besteira. Você vai ver que ficou inclinado, porque você começou errado. O começo, a fundação, o fundamento de uma obra, há uma necessidade de alinhar o começo dela. Amém? Eu vou um pouquinho mais longe. Não só o fundamento de concreto, vigas e sapatas, mas o fundamento de terreno. Tem que fazer um estudo do solo, tem que estudar se esse solo tem capacidade, aonde tem que colocar o fundamento, aonde lança essa fundação. Talvez tenha que fazer batistaca, né? Lançar, jogar lá longe, onde tem uma rocha, um lugar firme, para poder fazer essa obra crescer e não venha o vento e derrube, ou ela cresça de forma errada. Aí seria prejuízo. Se eu começar de forma errada, eu vou ter prejuízo no meio do processo. Eu vou ter que parar para quebrar a coluna. Eu vou ter que parar a obra para reconstruir. Eu vou ter que reformar. Eu vou gastar dinheiro, perder tempo. E aquele meu projeto, aquele meu sonho, aquela minha ideia, aquilo que Deus tinha para mim, vai ter que ser adiado. Vai ter que ser mudado. Os planos vão ter que mudar. Então, começar certo é fundamental. Se começamos errado, em alguns casos, queridos, nós temos que quebrar e fazer de novo, reconstruir. Quantos de nós que estão aqui sentados aqui hoje à noite, ou estão ouvindo agora pela internet, ou vão assistir esse DVD, que nós começamos errados, nos ensinaram os fundamentos da religião, nos ensinaram que o que determina a santidade de uma pessoa é o tamanho do cabelo, nos ensinaram que o que determina a santidade de um homem é o traje que ele usa. Nos ensinaram com o fundamento errado. Nos ensinaram que para ser abençoado por Deus tem que fazer coisas para Deus. Nos ensinaram que para ser salvo tem que fazer coisas para Deus. Nos ensinaram que quanto mais na igreja eu for, mais Deus me ama. E se eu acertar, Deus me ama. Se eu não acertar, Ele está com um raio na mão, esperando eu errar. E a gente cresceu assim, não na casa do amor, mas na casa do medo. Quantas pessoas cresceram debaixo de medo, tanto na sua casa, daqui da terra, quanto com Deus, na religião. E a religião coloca fundamentos desalinhados com o céu. E aí tu começa a construir a tua vida em cima disso, e quando tu vê, você está 7 dias por semana dentro da igreja, e a tua esposa ficou para trás. E aí quando você vê, seus filhos não querem mais seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus roubou seu pai. E aí nós vemos hoje, de cada 10 presidiários, 6, 7 são filhos de crente. Se nós cuidássemos das nossas casas e trabalhássemos o fundamento alinhado desde o começo, nós teríamos 60% das cadeias, de vaga nas cadeias. Olha que coisa séria isso. Eu estou falando da gente, estou falando de crente, estou falando de gente que diz que ama Jesus, que anda com a Bíblia. Como estão entendendo? E o fundamento é fundamental. Parece redundante. O fundamento é fundamental. Então começar correto. Fomos educados a nos apresentar a um Deus que não é Pai. E aí o Fabiano, que ministrou aqui, teve que ser curado. Deus teve que se apresentar para ele de novo. Dizer: olha, eu sou teu pai, cara. Eu não sou esse Deus aí que distante. Um Deus, né? Lá e eu aqui. Não, é um Deus que abraça, que cheira, que faz, dá avanço. Quem não sabe o que é avanço, outro dia eu te explico. Um Deus que fica perto. Um Deus que chora junto.
Eles não apresentaram esse Deus para nós. E aí quando a gente está apavorado com medo, o que a gente faz? Corre para o homem, corre para a religião. E aí as pessoas estão sendo ensinadas na televisão a você dar tudo que você tem para Deus, para você vai ganhar 100 mais. E aí a pessoa dá tudo que ela tem e às vezes não ganha. E a culpa foi de quem? Foi dela que não teve fé. São ensinadas a andar com Deus de barganha, um Deus de troca. Um Deus que se eu fizer direitinho Ele me ama, se eu não fizer Ele me odeia e me manda para o inferno. Está amarrado. E aí a gente vai crescendo debaixo de fundamento errado. E quando a gente está grande, crescido, a gente olha assim e fala: ó, não era. Não era. Não era. Meu Deus, não era. Por que não me ensinaram? Quantos estão entendendo isso? Logo, a pessoa sábia e prudente inicia em Deus. Colocar Deus no princípio como fundamento, como fundação. O homem que construiu a casa sobre a rocha preparou o local antes de começar a construir. Lembra aquele texto? A Bíblia fala de 2 homens, um que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. Quem lembra disso? Esse texto fala de alguém prudente e alguém imprudente. A Bíblia fala que o vento, a tempestade, a dor, a enfermidade, o divórcio, o câncer, essas coisas batem sobre todos. Se alguém apresentou para você um evangelho dizendo que essas coisas não vão vir sobre você, mentiu para você. Porque o meu Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra. Ele disse que essas coisas, o sol bate sobre justos e injustos. É mentira. A diferença é que se você estiver sendo injusto, ou seja, longe de Deus, não justificado por Deus, quando alguém que você ama falecer, você não vai ter consolo. E se você estiver com o Senhor, o sol vai bater sobre você. Quem você ama partiu, mas você vai ter consolo, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque o Senhor é contigo ali. Essa é a promessa. A promessa é de não nos deixar, não de dar tudo certo. Esse evangelho, seu Creyson Tabajara. Quem lembra do seu Creyson? Levanta a mão. E você ganha de québrias. E vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Tem coisa que vai dar errado. Dá um sorriso, irmão. É verdade. É verdade. Crescer com o fundamento correto. Crescer sabendo dessas coisas. Quando você bater o vento na sua vida, você vai permanecer. Sabe por que tem gente que não permanece? Porque elas são ensinadas que não vai vir vento, que vai dar tudo certo, que a empresa não vai falir, que vai dar tudo certo, tudo certo. E aí quando dá errado, mentiram para mim. Não, Deus não mentiu. Jesus não mentiu. Se colocarmos Deus no início do nosso relacionamento conjugal, se começarmos com Deus no namoro, andar debaixo de obediência, de princípio, evitaremos bastante dor de cabeça. Diga comigo, bastante. Diga bastante. Querido, se você, os solteiros que estão aqui, pega esse conselho que é de graça. Se você casar errado, você não vai casar, você vai fazer missão. Vai para a Síria evangelizar os muçulmanos, que é melhor. Não levanta a mão. Quantos aqui já pensaram em devolver? Não levanta a mão que eu não quero briga. Não quero desconforto. Não cotovela.
Irmão, quando você casa é assim, ó, sem devolução. Então, quando você casa sem entendimento, sem propósito, você não alinha a chance de esse prédio desmoronar. É real. Ela é bem real. Então, solteiros que estão aqui, posso dar um conselho para vocês? Se esconda no coração de Deus, porque a sua esposa e o seu marido estão lá. Se você ficar na vitrine, você também vai pegar alguém da vitrine. E da vitrine é saudão. Da vitrine é saudão. Tudo com 70% de desconto, irmão. Já está com desconto porque rodou na mão de um monte de gente. Você vai lá, já tem uma lasca. Destoou porque pegou o sol. Estou dando um conselho para quem está começando. Quem já está no meio da carreira, pede perdão, se arrepende e segue. A quem está começando, se esconde no coração de Deus. Teu marido está lá. Eu te abençoo com essa palavra. Te esconde nos princípios e valores. Obedece os seus pais. Se eles disserem não, obedece. É fundação, é fundamento. Se você crescer com o fundamento correto, você vai ter uma construção correta. O prédio vai ficar lindo. E as pessoas vão dizer, uau, quero um prédio assim. Posso ouvir um amém? Se você começar um negócio debaixo de conselho de Deus, colocando Deus no princípio, a chance de êxito é enorme. Como é que é começar debaixo do conselho de Deus? Tome conselhos de pessoas maduras, ore a Deus, vê o que a Bíblia diz sobre isso. Não comece, vou começar uma empresa. Vou começar, não, querido, não. Coloca Deus no princípio. Pergunta para o Senhor se é tempo, se é de Deus. Quantas pessoas, não levanta a mão, mas quantos de nós aqui começamos negócio, fizemos sociedade e, se arrependimento matasse. Por quê? Porque não tomamos o conselho, começamos sem o alinhamento, começamos desalinhados. Se iniciarmos um ministério com a motivação correta, pedindo o conselho de Deus para conduzi-lo, teremos um ministério eficaz. Eu falei aqui esses dias, nós nos reunimos com o presbitério. Nós temos um presbitério, uma equipe de homens que a gente governa. A gente está aqui liderando a igreja. Eu não faço nada sozinho, eu faço com eles. Homens de Deus, homens íntegros, homens de uma mulher só, não dado ao vinho, hospitaleiros, homens de Deus. E eu sento com eles e nós olhamos uns para os outros e dizemos, vamos perguntar para o Senhor. Vamos perguntar para o Senhor como conduzir a igreja, porque a igreja não é empresa. A igreja não é empresa, ela não é conduzida com coaching, ela é conduzida com o Espírito Santo. Tem que perguntar para o Senhor como conduzir a igreja. O ministério não é feito de cadeira, som e púlpito. O ministério é feito de pessoas. E pessoas são diferentes. Não dá para botar numa forma. Não dá para estabelecer um padrão. Deus vem e acaba com os nossos padrões. Para cada conselho, é impressionante. Há 15 anos ministrando casais, falando sobre casamento, ministrando sobre casamento. Eu nunca sentei com um casal e foi a mesma receita do outro. Nunca a mesma receita. Sempre a receita é diferente, porque cada pessoa é uma pessoa, cada problema é um problema, cada luta é uma luta. Porque Deus não trabalha com pinto de granja. Trabalha com pinto caipira. Somos diferentes. E não é diferente na vida espiritual, querido. Ela é diária, a vida espiritual ela é diária. O que você faz durante o dia? Vamos lá. Nós falamos, nós andamos, nós dirigimos, nós compramos, vendemos, pagamos, ouvimos, sentamos, choramos, pedimos. São coisas da vida. Você faz isso durante o dia, sim ou não? Sim ou não? Zapeamos. Tanta coisa que a gente faz durante o dia. Logo, nós precisamos ter Deus no princípio do nosso dia. E todas essas ações estarão alinhadas com o céu. Presta atenção. Se você vai falar alinhado com o céu, é diferente de falar desalinhado com o céu.
Se você negociar alinhado com Deus, é diferente de negociar desalinhado com Deus. Se você for aconselhar, tomar um conselho, for andar, for respirar, entrar no carro, tudo que você vai fazer, a direção que você vai tomar, se o Espírito Santo estiver conduzindo o seu dia é diferente. Sim ou não? Como estão entendendo? Está alinhado, senão nós viveremos fazendo reparos o tempo todo, consertando coisas, e até precisando desfazer coisas. Quantos aqui perderam o casamento porque tiveram que desfazer coisas, porque começou tudo errado? E aí o processo de reconstrução é difícil. O processo de ver casa caindo em ruínas é dolorido. Só quem passou ou passa sabe o que é isso. Queridos, não queira ter que ver uma casa em ruínas para reconstruir outra ali, não é fácil. Não queira isso. Reforme, peça ajuda, mas não queira isso. Senão você vai ter que fazer reparo e conserto e reforma o tempo inteiro. E aí, queridos, você não vai construir nada. Vive reformado. Abra comigo no Salmo 53, versículo 3. Irmão, seria mais fácil para mim eu pregar para você que vai dar tudo certo na sua vida, mas eu não posso, tá? Não posso ir contra o meu Senhor e o que as Escrituras ensinam. Salmo 53, versículo 5, Salmo 5, versículo 3. Diz assim, Salmo 5, versículo 3. Eu falei 50? 53? Esquece que eu falei. Salmo 5. Errei por um pouquinho. Salmo 5, versículo 3 diz assim: pela manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e aguardo vigilante. Tem uma versão que diz: pela manhã oferecerei meu sacrifício e aguardo com esperança. Não importa, o princípio é o mesmo aqui. Aqui o salmista Davi faz uma alusão ao encontro diário que ele tinha com Deus. Ele era um sacerdote e ele tinha um encontro diário na tenda, na presença de Deus. E aqui sacrifício fala de uma ação diária que o sacerdote tinha. Só para você entender, o sacerdote tinha uma ação diária de oferecer um sacrifício diário para Deus. Sacrifício de animal, antigamente era feito assim na antiga aliança, já apontando para o próprio Jesus que seria sacrificado em nosso lugar. Amém? Então o sacerdote todos os dias oferecia um sacrifício. E aqui Davi está dizendo: olha, pela manhã, Senhor, Davi está dizendo, pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã, cedo. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração, o meu sacrifício, e aguardarei com esperança, e ficarei vigiando, aguardando. O que o salmista está dizendo? Pela manhã cedo, Senhor, eu falo contigo, e vou ficar cheio de esperança, porque eu coloquei em ti as minhas angústias, e coloquei em ti os meus medos do dia, eu coloquei em ti as minhas ansiedades. Quantos aqui entre nós, não precisa levantar a mão, vivem sofrendo de ansiedade, sofrendo de preocupação, vive estressado, ansioso, porque a ansiedade é uma insegurança do futuro, e você fica com medo do futuro, e a crise, e tanta coisa, e isso te faz ansioso, isso te deixa mal. E aqui o salmista está dizendo: olha, pela manhã eu coloco a minha oração diante de ti, e eu vou descansar, e eu fico com a esperança em ti. Esse sacrifício que era feito era diário. Deus estava esperando Davi em um encontro diário, assim como Adão era visitado por dias todos os dias. Quantos lembram, conhecem o texto? A Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, quem ia lá visitar Adão? Quem? Deus, o próprio Deus. O próprio Deus ia visitar Adão. Ou seja, um bate-papo, uma troca de ideia, um cavaquinho com leite, café com leite, um cavaquinho, pão de queijo. Jesus amado, deu fome. Aí Adão preparava, os passos de Deus vinham lá, trocavam uma tete a tete. Que lugarzinho ruim de morar.
Em paraíso não tinha conta, não tinha Celesc. Diga glória a Deus. Eu acho que no inverno, eu acho que Adão orava e a água aquecia. Heresia minha. E estava lá tudo bem, e tinha um relacionamento diário entre Adão e Deus. Diário. Adão saiu do jardim, mas Jesus nos colocou de volta no jardim. E nós podemos ter um relacionamento diário de novo. Um relacionamento diário de novo. Deus não mudou. Davi apresenta um sacrifício, ou seja, sua oração, e aguarda com esperança. Sempre que saímos da presença dele, saímos com esperança. Eu vou repetir isso. Sempre que você sai da presença de Deus, você sai com esperança. Quantos aqui já ficaram na presença de Deus, foram para o seu quarto, você sentiu a presença, o culto, e Deus veio naquele culto? Como é que você sai do culto? Ô irmão, você sai querendo voar. Você sai resolvido. Você sai pensando, eu vou orar mais essa semana. Quantos que já saíram aqui do culto assim, essa semana eu vou jejuar, vou ler a Bíblia toda a partir de hoje? Quantos já fizeram um voto de ler a Bíblia toda e não fizeram? Não leram? Tá vendo? É assim mesmo. Não, você sai, é ou não é? Você sai cheio de esperança. Quando você está na presença de Deus, você coloca as suas angústias na presença de Deus, você sai cheio de esperança. Agora quando você não coloca, você começa o dia já atrasado. Tocou, você atrasou. É uma tribulação, toma café errado, levanta, tropeça e já começa a tribulação. E aí tudo é desalinhado, desalinha. Então esse diário, esse começo, no princípio, Deus. No princípio, Deus. É o que está escrito no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Quem está no princípio da sua vida? Quem está no princípio dos seus negócios? Quem está no princípio do seu casamento? Quem está no princípio? Quem está no começo? Você faz as coisas para sua esposa por quê? Porque você quer agradar ela ou você quer agradar aquele que te deu a esposa? Se você entender que no princípio é Deus, você não vai fazer para agradar ela, você vai fazer primeiro para agradar aquele que a deu, depois para agradar ela. Eu vou pregar primeiro para agradar aquele que me chamou e depois para poder edificar a igreja, não para agradar você, porque no princípio é Deus, tem que ser Deus. Levíticos 6,12, não precisa abrir. Levítico 6,12 diz assim: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele a cada manhã. Escute, olha que interessante isso. O fogo, e havia um altar da presença de Deus e tinha um fogo lá permanente. Aquele fogo era mantido todos os dias pelo sacerdote. Todos os dias, toda manhã, o sacerdote levantava e colocava lenha naquele altar. Aquele altar permanecia com fogo queimando, porque o sacerdote todos os dias pela manhã colocava lenha lá. A Bíblia fala em 1 Pedro que vós sois geração eleita e sacerdócio real. Diga amém. Quem é sacerdote hoje? Todos nós somos sacerdotes, porque nós somos sacerdotes de nós mesmos. Nós somos sacerdotes das nossas casas, então você é sacerdote de você mesmo. Então quem mantém o fogo aceso hoje não é o pastor, não é mais um sacerdote levítico. Quantos estão entendendo? Não é mais um sacerdote lá do Antigo Testamento que fala: ó povo, venham aqui, tragam os seus pedidos e eu levarei os seus pedidos a Deus. Não existe isso. Infelizmente a gente vê na televisão algumas coisas assim: coloque aqui o seu pedido e nós vamos no monte queimar os pedidos lá no monte. E Deus vai: para, irmão, eu levo para o monte o meu pedido. Eu sou sacerdote de mim mesmo. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos, o véu se rasgou. Então se eu posso entrar, para que eu vou dar para alguém? Não tem mais um sacerdote que entra na presença de Deus no mesmo lugar. Eu entro na presença de Deus agora. Diga amém. Você entra na presença de Deus, ninguém precisa pegar o seu pedido e levar lá, você leva o seu pedido lá. Amém? Então se você é sacerdote, você entendeu isso agora, quem mantém a lenha, o fogo aceso? Quem mantém o fogo aceso? Você, o sacerdote, mantém o fogo aceso. Então a responsabilidade de manter o fogo aceso é sua. Não é do seu pastor, não é da sua igreja, não é do culto, não é de quem canta. O sacerdote que mantém o fogo aceso. Então não coloque desculpa em pessoas: eu esfriei na fé por causa de fulano. Não, a responsabilidade de manter o fogo aceso é sua. Obrigado pelo amém. A responsabilidade de manter o fogo aceso é sua.
de acordar pela manhã, colocar o seu joelho no chão e dizer: Deus, a minha manhã é tua, o meu dia é teu, minhas palavras são tuas, os meus negócios são teus, a minha esposa, meus filhos, eu quero consagrar o meu dia a ti, Senhor. Essa lenha quem coloca é você. E aí, se você parar um pouquinho, porque exige parar, não tem como não parar, ainda que seja segundos ou minutos, você parar e dizer: Deus, eu quero colocar lenha. E aí você coloca a lenha de várias formas. Você coloca a lenha orando, você coloca a lenha adorando, você coloca a lenha jejuando, você coloca a lenha lendo a Bíblia, você coloca a lenha orando em línguas, você coloca a lenha da forma que Deus te colocar, que o Espírito Santo te conduzir. Mas se você parar um pouquinho pela manhã e dizer: Deus, vem. Aí você começa, começa a orar em línguas. E aí quando você vê, você já está chapado já. Você já está meio doido. E aí você, a presença de Deus, você já sentiu. E aí aquele dia já começou. E aí as lágrimas vêm. E você sente a presença dele. E o culto? Cadê o Fabiano tocando teclado? Não está. Cadê o Theo pregando? Não está. Cadê os irmãos? Não está. Mas o Espírito Santo está. E ele começa a mexer com você e falar com você. E ele começa a dizer: hoje você vai encontrar uma pessoa que está desviada. E você vai ter uma palavra para ela. E você vai começar a andar um dia diferente. Porque você colocou lenha no altar. E aí você colocou fogo. E o fogo está aquecido. Você sai igual uma chaleira. Por quê? Porque nós somos sacerdotes, logo a responsabilidade de manter o fogo acesa não é do pastor, não é da esposa. Eu estou tranquilo, minha esposa está orando. Foi na igreja, amor? Foi na reunião de mulheres? Foi. Ufa. Orou por mim? Orei, estou sempre orando por ti. Estou resolvido. Não te faz de louco não, tá? É você mesmo. Minha avó ora por mim sempre. Estou debaixo das orações da minha avó. Não vai orar não para te ver. Não vai colocar lenha no teu altar para te ver. E o meu marido é uma benção. Meu marido é uma benção, aquilo ora. Eu já descobri uma coisa: quando a mulher elogia, quando tu pergunta para a esposa assim: o teu marido eu não conheço, como é que ele é? Aquilo ora, pode ver que é feio. Quando elogia o caráter do marido, olha, já era. Porque quando o cara é bonito, é um gatão. Ele também ora. Mas aquilo é um Capitão América. É assim já dizia a minha filha, né? Elogiou o caráter, já era. A lenha no altar é colocada por você e por mim. Eu não posso colocar a culpa nos meus pais espirituais e nos meus mentores pela minha frieza espiritual. Meu pastor não me liga há 6 meses. Grande coisa. O que mudou a sua vida? Você tem um bom pastor, você tem a Bíblia e você tem o Espírito Santo. Se ele ligar, glória a Deus. Que bom que esse pastor está ligando para você. Mas se ele não ligar, glória a Deus. Você tem um bom pastor já com você. E coloca a lenha no altar igual. A lenha no altar é você que coloca. Não precisa de ninguém para cortar a lenha. Você corta a lenha. E colocar a lenha no altar não é fácil às vezes. Porque jejuar, quem gosta de jejuar aqui, eu vou orar para você ser arrebatado. Porque coisa ruim é jejuar, principalmente para a gente que gosta de comer. E quando você está jejuando, naquele dia a tua esposa faz uma torta de bolacha de propósito. Aí você fica numa luta, numa tribulação, o inimigo se levanta na tua casa. Naquele dia o teu amigo convida: quero te pagar uma churrascaria hoje. Eu falei: está amarrado. Satanás se levantando contra minha vida. Tu nunca oferece logo agora. Pode ver, você jejua, naquele dia parece as guloseimas. Aí você decide orar, o WhatsApp endemonia. Parece. Você decide: amanhã eu vou acordar mais cedo. O alarme não desperta. Não é fácil, porque o diabo sabe que você vai colocar lenha no altar. E se você colocar lenha no altar, ele sabe que você vai ficar forte espiritualmente. E se você ficar forte espiritualmente, ele sabe que ele não vai conseguir vencer você. Por isso que ele vai se levantar. Se você começar a cortar lenha, ele vai dizer: esse cara está cortando lenha por quê?
Quantos estão entendendo? Se o fogo está fraco, se o primeiro amor se esfria, a culpa não é da igreja, a culpa não é do irmão que errou com a gente, a culpa não é do pastor que não visitou. Essas coisas são ventos que querem apagar o fogo. Mas a culpa, a responsabilidade de mantermos o fogo aquecido é nossa. Como colocar lenha no altar? Como manter o fogo aceso? Como acender a chama que um dia estava apagada? Eu queria deixar algumas dicas para mim e para você aqui. A primeira delas é a cada manhã, não a cada domingo. A cada manhã o sacerdote colocava lenha no altar, não a cada domingo. Se você esperar para colocar lenha no seu altar no domingo à noite, você não vai permanecer com o fogo aceso. Você vai ter que estar sempre correndo atrás das brasas. É toda manhã. Relacionamento diário. Segunda coisa, eu coloco lenha, não são outros que colocam. Não podemos depender da fé dos outros. Não dependa da fé de ninguém. Dependa do Senhor. Você pode contar com a fé dos irmãos. Você pode contar com a oração da esposa, do marido, mas não dependa dela. Terceira coisa, não é fácil. Sacrifício, acordar mais cedo, jejuar, estudar as escrituras, ofertar, dizimar, orar. Essas coisas são lenhas. Queridos, é como manter um jardim. É como manter um casamento. Eu vou dizer para você, estudiosos dizem que a paixão, escute, a paixão dura em média 2 anos. A paixão no relacionamento a 2, né? Ela dura em média 2 anos. Média, um pouco menos, um pouco mais, outros bem mais, né? Isso é muito, muito pessoal. Mas em média 2 anos. Depois daí, a paixão vai embora e fica uma coisa chamada amor. E o amor, ele não é um sentimento barato. Amor é responsabilidade. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pai que está aqui. Você colocaria o seu filho numa cruz? Você permitiria que alguém pregasse um prego na mão do seu filho numa madeira? E você faria isso rindo? Ui, ai que coisa linda, ai estão pregando, ai que emoção. Não tem nada de emoção aqui. Sabe o que existe aqui? Amor. E o amor é responsável. Por isso que casamento é responsabilidade. Quando você entra num relacionamento de casamento, acabou a paixão, vai entrar a responsabilidade. Aí você tem que manter este casamento. Como? Com responsabilidades, amando, inclusive se sacrificando. Porque vai ter momentos nesse casamento que você vai olhar para sua esposa, ela não é mais a mesma. Você casou com um homem que era um galã, agora ele é um galão. Ele cresceu um pouquinho para os lados e não é mais aquilo tudo. E aí a paixão foi embora, irmão. Mas fica o amor, fica a responsabilidade, porque você não casou com uma carne, você casou com um ser humano, com uma pessoa, com uma alma, com um conjunto. Por isso, escute, assim como um casamento, você tem que manter esse casamento e regar ele constantemente. E eu quero encorajar você a regar o seu casamento. Eu não sei você, mas em tempo de dívidas, comprar um buquê de flor dói. Dói porque aquela flor vai fora. Eu não sei você, mas eu penso assim. Eu olho porque vai acabar. Minha esposa vai entender, isso aqui vai fora. Para quê? Aí você olha para uma bota e fala, olha o preço e fala, está amarrado. E assim, sabe, às vezes as nossas esposas têm o dedo estragado. Ela só aponta para coisa cara. Ela passa no shopping, ela aponta, é o mais caro da loja. Jesus.
E aí você está lá, troca o carro ou compra a bota. Eu exagerei só um pouquinho. Esses dias, né? Eu tava... Fica tranquilo, amor. Tava querendo fazer um agrado para minha esposa. E eu lembrei de uma coisa que ela gostava aí, para variar, caro. E eu falei, eu não tenho. Quando eu falo não tenho, eu não tenho mesmo, não tinha mesmo dinheiro. Não tinha como comprar. E aí Deus começou, o Espírito Santo, muito legal, começou a mostrar para mim, lembra daquela chuteira que tu comprou em tal ano? Como é que tu comprou? Eu parcelei. Lembra daquele carro que tu financiou, lembra? Financiasse, né? Então, para te jogar bola e para te andar de carro, tu sacrifica, tu parcela. Para tua esposa, tu não tem dinheiro. Eu falei, vamos continuar esse assunto depois. Ele, foda aqui. Sabe por quê? Porque assim como um jardim tem que ser cortado grama constantemente, senão a grama enche de mato. Um casamento tem que ser mantido. Tem que ser romântico. Eu brinco, o nome da minha esposa no celular é minha namorada. É referente de que ela é minha namorada ainda. A cada 10, 15 dias eu saio para lanchar, para ficar só com ela. Quando não tem dinheiro, a gente parte um x-salada. Vai no Subway e pede um de 30. E eu olho a parte dela, estou orando para sobrar. Quem ora para sobrar? Você fica com medo de Deus. Vai querer, amor? Quando ela dá um intervalinho, ela para um pouquinho e fala, deu, amor? Gente, tem algumas alegrias que só pobre tem. Uma delas, pagar o último carnê. Rico compra à vista, irmão. Aí você, o último, aquele boleto. Ai, o último. Aí você tá louco para terminar para começar outra. Outra coisa que só pobre tem de alegria. Você olha a mensagem no celular, você botou R$15 de crédito. Aquilo traz uma alegria. Ai, Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu entro no carro com a minha esposa e a gente é namorado. A gente ri de coisa que ria há 15 anos atrás. Lembra de coisas de 15, 20 anos atrás. Por quê? Porque eu quero manter o meu casamento. Eu quero manter ela eu tenho um relacionamento com ela diário. Eu tenho um momento de intimidade com ela que não é para ninguém. E tem momentos com Deus que é seu e Deus, você não tem que expor. Não é para colocar no Facebook. Eu adorando. Não, tem umas coisas que eu vejo, irmão, que é só Jesus. Né? Tem gente que bota no perfil do Facebook. Tem gente que bota live. Eu estou no momento agora íntimo com Deus. Para de expor a tua intimidade. A tua intimidade é intimidade, é você e o teu Deus. Amém, queridos? Por isso que Jesus falou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, tenha intimidade com seu Deus. E assim como um casamento, assim como um jardim, tem que ser trabalhado, disciplinado, discipulado, cuidado, cultivado. O teu relacionamento com Deus também. O nosso relacionamento com Deus também. Então eu quero te encorajar, queridos, assim como dói comprar uma bota, assim como dói às vezes tu parcelar uma coisa que tu vai fazer, não que tu está com vontade. Irmãos, eu duvido, é difícil você acordar pela manhã dizendo, ai que vontade de jejuar, ai estou com um desejo de jejuar. Não, irmão, é o contrário.
Ai, Deus, tem certeza? Tu quer mesmo? Deixa passar esse casamento. Vai ter um casamento semana que vem, você pode começar semana que vem. Tu ri, é? Eu estava conversando essa semana. Falei, amor, vamos começar 21 dias de jejum? Vamos, amor, depois do casamento. Porque, irmão, aqui entre nós, casamento é para aterrar os dentes, né? Eu vou dizer uma coisa, cuidar de um jardim dá trabalho, mas vale a pena. Você acordar pela manhã, o sol batendo em um jardim, com a grama cortada, com as flores, é lindo. O pôr do sol num jardim é lindo. Você acordar com uma esposa feliz do seu lado, não tem preço. Você acordar com um marido disposto, encorajado do seu lado, não tem preço. Eu quero dizer uma coisa para você, ter um relacionamento diário com Deus vale a pena. Você vai estar espiritualmente firme e robusto. Tem pessoas que estão entre nós, que estão decidindo sobre o batismo. Outros já decidiram. Eu tenho mais de 15 pessoas na lista do batismo, diga glória a Deus. E tem pessoas entre nós que ainda não desceram as águas do batismo. Coloca lenha nesse altar. Se mova. Dê esse passo para Deus. Não para mim, pelo amor de Deus, por favor. Se você quiser, nem batizo você. Eu peço para outro irmão afogar você lá. Fica tranquilo. O batismo é um dia lindo. É lenha no altar. É você colocando fogo nesse altar do relacionamento com Deus. Eu vou dizer uma coisa. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus. Vamos lá. Achegai-vos a Deus. Deixa eu explicar esse versículo um pouquinho para você entender. Não é proporcional. Eu tenho a Isabela, a minha filha tem 2 anos. Ela dá um passinho desse tamanho. Ela dá um passinho desse tamanho para mim. Ela dá um passinho desse tamanho para mim. O meu passo tem 1,20 m. Então, eu dou um passo para Deus, desse tamanho. Deus dá um passão para mim. Então, achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Você dá um passinho para Deus e Ele dá um passão para você. Então, é desproporcional o passo que Ele dá. E aí você pensa, não, eu dei um passinho para Deus, Deus vai dar um passinho para mim. Não, você dá um passinho para Deus, Ele dá um passão. Ele dá 2 passão. Ele se aproxima muito mais. Por isso achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Você que está aqui, que você não entregou sua vida para Jesus na sua vida, nunca entregou sua vida para Jesus, quero te dar um conselho. Achegai-vos a Deus. Não se entregue a uma religião, esse fundamento é torto. Se entregue a Cristo, esse fundamento é a pedra angular, a pedra de grande valor, é o fundamento correto. Entregue a sua vida para Ele, para Jesus, e você vai construir um lindo prédio. Sabe o que vai acontecer? No princípio, Deus. Se no princípio for Deus, no princípio Deus criou os céus e a terra. Sabe o que significa isso? Que se no princípio Deus estiver na sua vida, você vai caminhar bem aqui na terra e vai estar com o nome nos céus. Ou seja, os céus e a terra vão estar alinhados com você. Você vai estar alinhado com os céus e com a terra, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Tanto a terra, seus negócios, sua vida conjugal, seus relacionamentos com seus filhos, a sua vida na terra vai estar alinhada e a sua vida no céu vai estar alinhada. Se no princípio, Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Se esse Deus estiver no princípio, as outras coisas se alinham. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas, essas coisas, o necessário vos serão acrescentados. Eu quero orar com você. Eu quero só encerrar com uma frase, guarde essa frase. Se colocarmos Deus no princípio, se você pode depois postar na rede social, essa frase não é minha, essa frase é do Espírito Santo. Se colocarmos Deus no princípio, teremos um meio seguro e um final garantido. Vou repetir. Se colocarmos Deus no princípio, teremos um meio seguro, Ele estará conosco, e um final garantido. Eis que estou indo preparar as moradas eternas para vocês. Se colocarmos Deus no princípio, teremos um meio seguro e um final
garantido. Aí você pode jogar a ansiedade fora. E essa noite eu quero orar para que você jogue a ansiedade nos pés de Jesus. Em nome de Jesus, o dia de amanhã não pertence a você. Você nem sabe se vai amanhecer, nós não sabemos. Pertence ao Senhor. Então você não aumenta um côvado na sua altura se preocupando com o dia de amanhã. Você não muda uma linha da sua vida se preocupando com o dia de amanhã. Mas você muda muita coisa na sua vida acordando pela manhã e dizendo: Deus, a Ti eu apresento as minhas orações, a Ti eu apresento os meus temores, a Ti eu apresento os meus projetos. Aí você muda muita linha na sua altura. Aí você acrescenta muita coisa na sua vida. Assim, não ficando ansioso. Eu quero orar com você sentado mesmo. Espírito Santo, essa palavra não é uma palavra que faz cócegas, não é uma palavra que promete prosperidade, não é uma palavra que promete que vai dar tudo certo. Não, porque tem ventos que batem na nossa vida, que derrubam, afundam o nosso barco. Eu sei, Senhor, tem dias que são difíceis, a Tua palavra diz que tem dias que são dias maus, mas nós queremos aplicar esse princípio na nossa vida. Amanhã pela manhã, segunda-feira, talvez alguns aqui vão acordar 10 minutos antes do que acordam. Talvez não mais que isso, mas vão tirar ali alguns minutos para ler as escrituras, vão colocar uma adoração, talvez pegar um violão e vão apresentar, como disse o salmista, vão apresentar diante de Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz, pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, o meu sacrifício, e aguardarei com esperança. Eu te abençoo que toda manhã você vai, se você colocar lenha no altar, você vai ter um dia aquecido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar você para entregar palavras proféticas no ônibus. O Espírito Santo vai usar você para falar do amor de Deus na escola, no trabalho. Deus vai usar você, sabe por quê? Porque o seu dia vai estar alinhado. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que a sua vida não seja uma vida desalinhada, para que você, o fogo de Deus dentro de você não se apague em nome de Jesus. E que você e eu assumamos a nossa responsabilidade de colocar lenha nesse altar e não ficamos dependendo de pessoas. Em nome de Jesus. Deixa eu colocar uma coisa para você. Um dia eu estava no meu trabalho e eu cheguei de manhã e eu falei: Deus, e eu estava de serviço, um plantão no meu trabalho, e era sábado. E aí eu peguei cedo, 7:30 da manhã, e eu falei: Deus, por que eu estou de plantão hoje? Logo hoje, eu tinha tanta coisa para fazer num sábado com a minha família, eu tinha compromissos. Eu falo: Senhor, por que eu estou aqui, Senhor? Aí eu falei: Deus, por favor, Deus, me dá um propósito de estar aqui. Eu não acredito que eu estou aqui por estar. Me mostra alguma coisa. E eu entreguei o primeiro momento do dia para Ele. Eu falei: Deus, por favor, esteja comigo aqui hoje. E passou o dia inteiro. Eu estava fazendo uma ronda por volta de 11 horas da noite. E quando eu estava passando perto de um alojamento, tinha um colega de trabalho lá. E ele estava vendo televisão. O Espírito Santo falou para mim: entra ali. Falou: Senhor, entra ali. Tu perguntou para mim se tinha propósito. Eu vou te mostrar que tem propósito. E quando eu entrei, eu vi ele tinha dois jogando videogame, vendo televisão. Eu falei: tudo bem, tudo bem. Eu olhei para os dois. Eles: tudo bem. Pararam de jogar, me olharam. Acho que o propósito é jogar videogame. Falei: não. Falei: Deus, tem propósito aqui. Eu falei: tudo bem, tudo bem. Aí Deus mostrou um deles para mim. Deus falou: é ele. Eu falei: é ele o que, Senhor? Fala para ele que eu tenho saudade mais dele do que ele de mim. Mas eu não conheço, Senhor. Eu não sei nem o nome. Eu não sei se te conhece, eu não sei nada. Eu falei: garoto, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Ele me olhou sério. Eu falei: Deus tem mais saudade de você do que você dele. Ele começou a chorar copiosamente. Ele falou: eu estou desviado. Eu não acredito que Deus falou comigo 11 horas da noite aqui. Eu falei: falou e tem mais. É porque aí tem mais, irmão. Eu aproveitei. Ah, irmão.
O time que está ganhando, a gente fica na pressão do ataque. Aí, irmão, aí Deus deu mais palavra para ele, ele terminou orando, ele reconciliando com Deus. Sabe por quê? Porque de manhã eu peguei o violão, eu falei isso no último culto aqui. Você não pode sair tocando um instrumento sem afinar ele antes. Você vai tocar uma música feia o dia inteiro. Então pega o violão, afina antes, depois vai tocar. Então se a gente afinar o nosso dia pela manhã, o nosso dia nós vamos cantar canções espirituais. E quando eu falo canções, são atitudes que Deus vai ouvir. Quantos entendem? Eu te abençoo, em nome de Jesus, com um relacionamento diário, com lenha no seu altar, todas as manhãs. E que amanhã pela manhã você entronize Deus. Amém? Repita comigo. No princípio, Deus. Abençoa o teu irmão. Fala, eu te abençoo com no princípio, Deus. No princípio, Deus. É em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra dê fruto na estação certa. E que você possa se alimentar e poder alimentar outros em nome de Jesus. Amém?